Obrigado a NordVPN por patrocinar este vídeo. Os navios a vapor de transporte de passageiros eram muito glamurosos, enormes e ao mesmo tempo esbeltos, com um casco longo cortando as águas dos ferozes oceanos e unindo continentes. Também eram muito potentes e velozes. E como você sabia? Provavelmente tentaria adivinhar pelo número e tamanho das imponentes chaminés. Com qual desses você preferiria viajar? Se você escolheu esse, parabéns! Você acabou de comprar uma viagem no Titanic, o maior e mais luxuoso navio a vapor do mundo em 1912. Esse outro, de uma chaminé, é o navio que tentou avisar o Titanic do iceberg e foi ignorado. What's the matter? What's he say? He says keep out. Mas olha só uma curiosidade, essa quarta chaminé do Titanic dos irmãos dele era falsa. Tá vendo que não sai fumaça? Você foi enganado. Mas por que será que eles construíram assim? E por que esses navios tinham tantas chaminés e tão grandes? Em um barco a vapor, o combustível é queimado nas fornalhas das caldeiras, que aquecem a água a transformando em vapor, que é conduzido por tubulações em um circuito isolado até os motores em outra sala. No início queimava-se carvão, mas depois foi substituído pelo óleo derivado do petróleo, apesar de o resto do processo ser o mesmo. No caso do Olímpico, irmão do Titanic, essa conversão ocorreu em 1919, assim como foi com a RMS Aquitânia. A queima do combustível obviamente produzia muita fumaça, que era expelida das fornalhas de cada caldeira por uma tubulação separada do vapor, que se conectava com as das outras caldeiras, ocupando um espaço gigante, diga-se de passagem, e então se conectavam com as enormes chaminés. A área transversal dessas chaminés é determinada pelo volume de gases produzido, e geralmente deveria ser tão grande que atrapalharia muito a circulação interna do navio se fosse utilizar somente uma chaminé, e bem na área central do navio, que é muito valorizada. E esse diâmetro das chaminés deveria ser ainda maior no caso do carvão, já que o óleo tem um poder calorífico de 1,3 a 1,4 vezes maior, além de que parte do carvão não é completamente queimado, sendo expelido junto com a fumaça, e as superfícies de aquecimento das caldeiras ficam sujas com fuligem e cinzas, aquecendo menos. Em outras palavras, precisa queimar mais carvão para gerar a mesma quantidade de calor do que queimando óleo, produzindo muito mais fumaça no processo. Olha esse navio lançado em 1921 com caldeiras que utilizavam carvão e por isso tinha 4 chaminés. Mas entre 1937 e 38 foi modernizado e novas caldeiras instaladas que queimavam óleo, por isso puderam remover 2 chaminés. E depois, com os motores a diesel e a gás, a eficiência aumentou muito, mais do que quadruplicou, e os gases da exaustão reduziram bastante, não tendo também a fuligem do carvão. Além disso, começou-se também a instalar ventilação forçada, não sendo mais necessário que as chaminés ficassem tão altas em relação ao convés, o que permitiu instalar mais cabines para os passageiros, sem que a fumaceira atrapalhasse, com as chaminés ficando cada vez mais escondidas. Algumas são até a marca registrada, como essa da Carnival Cruise Line, que é como uma cauda de baleia vermelha. Nenhuma outra companhia pode copiar esse estilo. Mas voltando para os navios a vapor, em relação aos de guerra, uma curiosidade é que muitos tinham as salas das caldeiras e as dos motores intercaladas, como era o caso da classe Benson de contratorpedeiros da década de 30 e 40. Isso era feito para evitar que um ataque com um único torpedo, por exemplo, incapacitasse todas as caldeiras ou todos os motores, evitando que ficasse à deriva. No caso dos mais velozes, como cruzadores e contratorpedeiros, por serem mais estreitos, as caldeiras acabavam ficando ainda mais espaçadas, exigindo mais chaminés. Outro ponto importante e que pesou bastante na época em que estava analisando trocar carvão para a queima de óleo é que abastecer o navio com óleo é mais fácil e até 3 vezes mais rápido, além de outra vantagem tática, que é a de não entregar a posição do navio tão facilmente, já que o óleo produzia muito menos fumaça, como já vimos. Ou seja, reabastecia rapidamente e sumia no oceano. E é isso que você também quer quando está navegando na internet. Uma navegação rápida e segura, exatamente o que a NordVPN, o patrocinador deste vídeo, oferece. Aposto que você não viu essa vindo.
Quando você pesquisa algo na internet, é muito fácil uma pessoa mal intencionada interceptar essa comunicação e obter acesso aos seus dados. Mas com o NordVPN, você instala ele no seu PC ou celular e depois simplesmente clica em um botão. Vou fazer uma analogia. Imagine que alguém esteja te espionando por satélite e o seu PC seja essa indústria. Dela vai sair um caminhão com uma carga, que são seus dados. Mas ele vai usar um túnel da NordVPN, ou seja, a sua informação vai estar criptografada antes mesmo de sair do PC. Aí o seu caminhão vai até uma central de distribuição, representando um dos milhares de servidores da NordVPN em 60 países. E ali também chegam milhares de outros caminhões, também por túneis, que são outros usuários. E de lá eles utilizam estradas normais até o destino final, ou seja, a NordVPN vai descriptografar os dados e fazer a comunicação com o site que você quer acessar. Espionando os caminhões por satélite, não dá para saber de onde vieram, que seria a sua localização. E olhando a sua fábrica, não dá para saber qual é o teu caminhão, ou seja, os seus dados, o que você está acessando. Você também pode selecionar um país e acessar sites que estariam bloqueados para quem não é de lá. Use o meu link nordvpn.com/conhecimento para ganhar um enorme desconto e 4 meses extras por tempo limitado. E sem riscos, com a garantia de reembolso de 30 dias. E pode utilizar em até 6 dispositivos, dá para a família toda. Muito obrigado a NordVPN por patrocinar esse vídeo. E agora vamos ver sobre a propulsão e as chaminés do Titanic. O projeto da classe Olympic foi encomendado pela companhia britânica de transporte marítimo White Star Line e construído pelo estaleiro Harland & Wolff, na Irlanda do Norte. E para impulsionar esses gigantes a uma velocidade de 21 nós, foram projetados 3 motores enormes, até para os padrões atuais. 2 motores a vapor moviam os hélices laterais, e o vapor excedente deles era utilizado por uma turbina a vapor de baixa pressão que movia o hélice central. E para produzir vapor para alimentar esses monstrões, 29 caldeiras de 4,8 metros de diâmetro e 6,1 de comprimento, pesando 91,5 toneladas cada. E elas eram famintas, consumiam 750 toneladas de carvão a cada 24 horas. É o peso de uns 700 carros populares em carvão queimado a cada dia, que era alimentado manualmente nas fornalhas. Isso tudo, obviamente, produzia muita fumaça, que era expelida de cada caldeira por uma tubulação, que se conectava com as das outras caldeiras até virar 3, conectadas às 3 chaminés frontais do Titanic, que eram suficientes para dar vazão a essa fumaça. Ok, mas e aquela 4ª chaminé ali? Esse foi o primeiro navio de passageiros a ter 4 chaminés, lançado em 1897, há 126 anos atrás, e com ele iniciou-se uma nova era nas viagens transatlânticas. E a novidade de ter 4 chaminés foi rapidamente associada ao tamanho, velocidade, luxo e resistência, ou seja, a segurança do navio. Na época, eles não eram tão seguros quanto atualmente, então algumas pessoas só atravessavam o Oceano Atlântico se fosse um navio de 4 chaminés, os maiores e mais poderosos. Esses passageiros eram, em sua grande maioria, imigrantes indo da Europa para a América do Norte, a terra da oportunidade. Olha só, esses 2 navios de 4 chaminés fizeram ao todo 33 viagens indo da Inglaterra para Nova York, entre 1907 e 1908, com uma ocupação média de 58%. Já esse outro aqui, com 2 chaminés, fez 23 viagens no mesmo período, com uma ocupação média de apenas 24%. E aí entra a história do Titanic. A estratégia da White Star Line para o Titanic e seus 2 irmãos era tamanho e luxo, não velocidade como seus concorrentes, não precisando de tanta potência a ponto de ter uma 4ª chaminé, tanto que eles foram inicialmente projetados para terem apenas 3. Mas a White Star Line analisou a concorrência e percebeu que as pessoas davam preferência para os navios com 4 chaminés. Então, para atrair mais passageiros, decidiram colocar uma chaminé extra. Ok, a 4ª chaminé fez o navio ficar mais imponente, muito bonito, mas ela ocupava bastante espaço, que já era bem limitado. Então eles precisavam pensar em uma forma de essa chaminé ter alguma utilidade, além da estética. Depois de pensar bastante, os projetistas decidiram utilizá-la para ventilar a casa de máquinas e as cozinhas da 1ª e 2ª classe, que tinham fogões alimentados por carvão. Por isso que muitas vezes era possível ver uma pequena fumaça, geralmente branca, saindo dela. Era a boia sendo preparada. Outras áreas também eram ventiladas por esse sistema. Isso e pequenas aberturas externas com ventiladores elétricos permitia que o Titanic e seus irmãos tivessem um convés mais limpo, sem tantos dutos de ventilação enormes como os concorrentes.
E uma última função dessa quarta chaminé. Havia uma sala de fumantes na primeira classe, que é onde a elite se reunia para conversar e beber. Nesse caso só homens, não era permitida a entrada de mulheres, o que facilitou bastante pro Jack e pra Rose. Enquanto os cavalheiros ficavam naquela sala exclusiva conversando, o Jack estava em outro lugar desenhando a Rose vestindo só um colar. Ok, voltando pra sala. Ela era a única do navio em que havia uma lareira. Uma lareira em um navio, um luxo só. Pois é, e a fumaça dela saía também por essa quarta chaminé. Já os outros cômodos eram aquecidos eletricamente. Anos mais tarde, em 1919, quando as caldeiras do Olympic foram convertidas para queimar óleo ao invés de carvão, foi instalada uma ventilação forçada nessa quarta chaminé para extrair os gases inflamáveis dos tanques que armazenavam óleo. Mas os 3 navios da classe Olympic não eram os únicos com uma chaminé falsa. Outros também aplicaram essa lógica, como o SS Normandy, o maior e mais rápido da época, em 1935. Dentro da terceira chaminé tinha teatro e até lugar para transportar pets. A classe SS Imperator da Alemanha também tinha a última chaminé falsa. Depois da Primeira Guerra, ele foi capturado pelos Estados Unidos e, após alguns anos, foi transferido para o Reino Unido, onde operou pela empresa Cunard, a concorrente da White Star Line do Titanic. Talvez depois de ver tantas chaminés você esteja se perguntando: e se chover, não vai entrar água por elas e inundar o navio? Quando as caldeiras e os motores estavam acionados, a fumaça extremamente quente era suficiente para vaporizar a água da chuva enquanto ela caía pela chaminé. Mas quando o navio não estava operando, como em um porto, elas poderiam ser cobertas com uma tenda. Já no caso da chaminé falsa, ela era parcialmente coberta no topo e tinha vários defletores que direcionavam a água para um tubo de drenagem. Ou podia ter um grande na base com a fumaça vindo por canos inclinados conectados ao principal. E é isso, as icônicas chaminés dos navios a vapor. Mesmo não sendo dessa época, dá uma certa nostalgia olhar esses belos navios. Eles tinham um glamour. E não se esqueça de garantir o seu enorme desconto e os 4 meses extras da NordVPN usando o meu link nordvpn.com/conhecimento, que está aí embaixo na descrição. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e um grande abraço.